PSG e Bayern de Munique, provavelmente o jogo mais aguardado dessa fase de quartas de final. Qual que é a melhor aposta para esse jogo? Bom, aqui a gente tem um jogaço mesmo, duas das melhores equipes do futebol europeu. De um lado, o PSG, atual campeão europeu, que até teve aquele tropeço contra o Botafogo, quando não jogou o seu melhor futebol, foi bem anulado pela equipe do Fogão, mas depois voltou ao normal, venceu os Seattle Sounders e teve uma bela exibição já nas oitavas de final contra o Inter Miami, que é um time muito mais fraco, uma defesa extremamente frágil, mas ainda assim o PSG resolveu o jogo no primeiro tempo, tá? Do outro lado, a gente tem um Bayern de Munique também muito forte, com bons jogadores e que vai dar muito trabalho. Porém, na minha opinião, é um Bayern de Munique que tem algumas fragilidades que o PSG pode explorar, tá? Aqui o mercado me parece puxar um pouquinho, me parece não, né? O mercado puxa um pouquinho o favoritismo para o lado do PSG, o que faz algum sentido, tá? Esse é um jogo muito difícil a gente trabalhar previamente, justamente porque a gente tem aqui duas equipes de muita qualidade, muito ofensivas. O que eu acho legal de fazer aqui? Eu iria, então, no criar aposta, tá? Para a gente poder juntar duas apostas um pouquinho mais seguras. E eu acho que vale muito a pena a gente fazer o seguinte: a gente vai pegar o dupla chance do PSG, tá? Você vai aqui em dupla chance 1x, que é o PSG um empate. Eu acredito que o PSG é de fato o favorito para essa partida. É um time mais sólido, mais estruturado. Mas o Bayern também vai ser um time bastante agressivo, tá? O que eu acho que eu pego ainda muito no time do Bayern? A marcação alta deles não é tão encaixada. E o PSG é um time que explora muito bem os espaços. Então, se o Bayern não jogar lá recuado, que não é a característica do time alemão, na minha opinião, eu acho que ele vai ter muita dificuldade com os contra-ataques do PSG. E é por isso que eu gosto dessa dupla chance. Por outro lado, é um jogo de dois ataques muito poderosos. Então, a gente também pode esperar gols. Então, eu vou pôr aqui o ambas marcam sim, a 1,49. Então, se a gente junta essas duas apostas, vou adicionar aqui o nosso cupom, a gente tem uma odd 2,05 bem legal. Então, aqui, o que funciona? A gente só precisa que o PSG não perca. Isso, lembrando, vale para o tempo real. Então, se o jogo terminar, por exemplo, 1-1, for para a prorrogação e o PSG perder na prorrogação, perder nos pênaltis, não tem problema. O que vale são os 90 minutos. O PSG não pode perder no tempo normal. E o Bayern, os dois times precisam marcar gol, mas eu acho que isso é bastante provável, justamente porque os ataques são muito qualificados. E acho difícil que essas equipes consigam sair no zero. Tá? Outro ponto importante aqui dessa análise, por que eu prefiro buscar o dupla chance do PSG e não do Bayern, por exemplo, é justamente a fase de oitavas de final. Por mais que o Bayern não tenha tido muita dificuldade contra o Flamengo, né? O próprio Neuer disse isso numa entrevista que até gerou alguma polêmica. A gente tem aqui um PSG que matou o jogo em 45 minutos nas oitavas. E é um time que também dosou muita energia na primeira fase, né? Não foi no auge do limite contra o Botafogo, também não foi no auge do limite contra a equipe do Seattle Sounders, que era muito mais fraca, e esse jogo das oitavas jogou praticamente meio tempo. Então acho que o PSG chega mais inteiro, resolveu o campeonato francês há muito tempo, então também dosou essa energia, tendo mesmo chegado ali na final da Champions. Eu acho que fisicamente o time francês está um pouco mais inteiro. Por isso a minha aposta, vou deixar link aqui na descrição, e também vai ter link aqui para vocês entrarem na nossa comunidade gratuita. Por lá, a gente está mandando dicas de apostas praticamente todos os dias para o Super Mundial e também para outras competições. Vale muito a pena vocês conhecerem.